O cronômetro marca o tempo. O apito ecoa, cortando o som metálico da água batendo contra as paredes descascadas da piscina. David aperta o botão, o pulso firme, enquanto observa os nadadores cortarem a superfície. Gotas espirram, criando uma névoa densa que sobe em direção ao teto. Nas arquibancadas, o barulho das conversas é constante. A mulher senta-se na última fileira, mantendo o corpo ereto, os dedos entrelaçados sobre as pernas. Ela observa o movimento lá embaixo. David levanta o olhar. Por um breve segundo, o caos da piscina silencia. O olhar dele encontra o dela através da névoa. Não há gestos, apenas a interrupção súbita do ritmo. O cronômetro trava. O barulho da água retorna, mais forte, abafando o ambiente. Ela desvia o olhar para os nadadores novamente. O treino continua, mas o compasso mudou. A distância entre a arquibancada e a borda da piscina parece agora um espaço a ser preenchido. Horas depois, o vapor de um café sobe entre eles. David coloca a mochila esportiva no chão, o zíper arranhando o piso de madeira. Ela ajusta a posição da cadeira, os movimentos precisos. Eles conversam, mas as palavras são medidas, contidas. Sorrisos curtos surgem e desaparecem rapidamente. O contraste é físico. Enquanto ela volta ao escritório, o vidro espelhado reflete uma sala fria, onde ela encara um executivo em uma mesa de mogno. A postura rígida, a voz firme exigindo resultados. Do outro lado, David retorna à piscina. O azulejo quebrado sob a água precisa de reparo. Ele mergulha a mão no cloro, sentindo a textura áspera da borda desgastada. A luz do sol entra pelas frestas do teto, iluminando as partículas de poeira que dançam no ar úmido. Ela analisa contratos em uma tela iluminada até tarde. Ele limpa filtros e organiza raias. Dois mundos que não deveriam se tocar, mas que, no intervalo silencioso daquela mesa de café, parecem gravitar em torno de um mesmo eixo invisível. A atração é um ruído constante, uma frequência que nenhum dos dois consegue ignorar enquanto retomam suas rotinas opostas. A noite cai e as luzes douradas de um bar no centro da cidade desenham sombras dentro. O ar parece denso, carregado por uma proximidade que eles evitam nomear. David, o cronômetro marca o tempo. O apito ecoa, cortando o som metálico da água batendo contra as paredes descascadas da piscina. David aperta o botão, o pulso firme, enquanto observa os nadadores cortarem a superfície. Gotas espirram, criando uma névoa densa que sobe em direção ao teto. Nas arquibancadas, o barulho das conversas é constante. A mulher senta-se na última fileira, mantendo o corpo ereto, os dedos entrelaçados sobre as pernas. Ela observa o movimento lá embaixo. David levanta o olhar. Por um breve segundo, o caos da piscina silencia. O olhar dele encontra o dela através da névoa. Não há gestos, apenas a interrupção súbita do ritmo. O cronômetro trava. O barulho da água retorna, mais forte, abafando o ambiente. Ela desvia o olhar para os nadadores novamente. O treino continua, mas o compasso mudou. A distância entre a arquibancada e a borda da piscina parece agora um espaço a ser preenchido. Horas depois, o vapor de um café sobe entre eles. David coloca a mochila esportiva no chão, o zíper arranhando o piso de madeira. Ela ajusta a posição da cadeira, os movimentos precisos. Eles conversam, mas as palavras são medidas, contidas. Sorrisos curtos surgem e desaparecem rapidamente. O contraste é físico. Enquanto ela volta ao escritório, o vidro espelhado reflete uma sala fria, onde ela encara um executivo em uma mesa de mogno. A postura rígida, a voz firme exigindo resultados. Do outro lado, David retorna à piscina. O azulejo quebrado sob a água precisa de reparo. Ele mergulha a mão no cloro, sentindo a textura áspera da borda desgastada. A luz do sol entra pelas frestas do teto, iluminando as partículas de poeira que dançam no ar úmido. Ela analisa contratos em uma tela iluminada até tarde. Ele limpa filtros e organiza raias. Dois mundos que não deveriam se tocar, mas que, no intervalo silencioso daquela mesa de café, parecem gravitar em torno de um mesmo eixo invisível. A atração é um ruído constante, uma frequência que nenhum dos dois consegue ignorar enquanto retomam suas rotinas opostas. A noite cai e as luzes douradas de um bar no centro da cidade desenham sombras longas sobre a mesa. O som abafado do tráfego lá fora entra pela porta entreaberta, mas ali dentro o ar parece denso, carregado por uma proximidade que eles evitam nomear.
David mantém as mãos sobre a mesa, os dedos roçando a borda do copo. Ela está sentada à frente, o corpo levemente inclinado, os olhos fixos nos dele. O silêncio entre eles é uma barreira que ambos tentam transpor. De repente, o celular dela vibra sobre a madeira. A tela brilha intensamente no escuro, revelando uma sucessão ininterrupta de notificações. Ela olha para o visor. O brilho azulado reflete no seu rosto, quebrando a penumbra dourada. O rosto dela endurece, os ombros sobem. O mundo externo, com suas demandas e prazos, invade aquele espaço seguro. Ela vira o aparelho para baixo, mas a tensão já se instalou. Eles evitam o contato visual por longos segundos, olhando para direções opostas. O peso da vida real, de suas posições e obrigações, torna-se um objeto físico entre eles. Eles não se tocam. A distância social é uma regra que nenhum dos dois ousa quebrar, mesmo que o desejo de cruzá-la seja evidente. O barulho da cidade lá fora parece agora um aviso, uma lembrança constante de que o tempo que compartilham é um desvio proibido em suas trajetórias. O sol mergulha no horizonte, tingindo o banco da praça de um laranja intenso. David senta-se na extremidade, os ombros relaxados pela primeira vez no dia. Ela se aproxima e ocupa o espaço vago. O ruído da cidade diminui conforme a penumbra avança. Ela retira o celular da bolsa e o desliga, depositando-o no banco, longe do alcance. David suspira, olhando para as próprias mãos calejadas. Ele rompe o silêncio com uma pergunta direta sobre a exaustão que ambos escondem. Ela responde sem rodeios, descrevendo a rigidez das reuniões e o peso das expectativas alheias. O tom de voz deles muda. Não há mais a formalidade dos escritórios ou a cautela dos espaços públicos. Ela admite o cansaço de manter a postura impecável. David fala sobre o cloro, a umidade e a solidão das madrugadas na piscina. As palavras fluem, despidas de qualquer artifício. Cada frase remove uma camada de proteção. Eles se inclinam um em direção ao outro, ignorando o frio que começa a subir do chão. O que antes era uma barreira intransponível, torna-se um terreno compartilhado. Eles compartilham medos, fracassos e o desejo de pausa. A conexão entre eles se solidifica na honestidade brutal, transformando a melancolia em uma cumplicidade que ignora as fronteiras de seus mundos. Eles permanecem ali, observando as primeiras estrelas, enquanto a realidade lá fora parece, por fim, perder o seu poder de controle. Os dias seguem um ritmo lento, medidos pela transição da luz solar sobre as paredes. Nuvens carregadas trazem chuvas finas que batem contra o vidro da janela, transformando a vista da cidade em um borrão cinzento e contínuo. David observa as gotas escorrerem, o movimento repetitivo acalmando a urgência dos meses anteriores. A rotina se ajusta. As pressões dos escritórios e os horários rígidos da piscina perdem a nitidez, diluídos pelo tempo que insiste em passar. Finalmente, uma tarde sem chuva surge. Em uma rua tranquila, onde o movimento dos carros é apenas um zumbido distante, David e ela caminham lado a lado. Não há pressa. O asfalto está úmido e reflete o céu que começa a escurecer. Eles mantêm uma distância curta, o ritmo dos passos sincronizado. Não precisam de palavras para preencher o silêncio. Um sorriso sutil surge no rosto dela. Um gesto contido que reflete a aceitação do momento. David olha para frente, a expressão serena de quem compreende que o tempo não pode ser forçado. Eles não decidem o próximo passo, nem definem o que virá depois desta esquina. Aceitam o destino como algo aberto, sem a necessidade de controle. A câmera se afasta lentamente, mantendo-os no centro do quadro até que se tornem apenas uma silhueta na vastidão da rua, deixando o futuro entregue à própria sorte.